Fala galera, tudo bem? Rui aqui, vamos continuar o nosso estudo de história antiga. Hoje, como prometido, a gente vai ver, entre outras coisas, o melhor governo que Atenas já teve. E então, continuando ali o movimento oligárquico, lembra de aquela coisa de sempre, curtir, se inscrever, compartilhar, lembra de olhar a série inteira, que é a história inteira da Grécia, e também o nosso estudo de lógica e algumas outras coisas que a gente tem no canal, beleza? Então, o- nessa época, Atenas tinha uma série de sociedades, eu não lembro o nome, mas eram uma espécie de grupos secretos, né, que as pessoas participavam para se ajudar umas às outras, né? Até quando você vê o Sócrates na prisão, ele fala que ele menciona que ele poderia ter participado de grupos, né? E se ele fosse desses grupos, ele teria dado um jeito de escapar, porque esses grupos alguém te acusava e todo mundo do seu grupo acusava aquela pessoa, então era meio que uma autoproteção, assim, né? Um negócio quase mafioso, talvez, né? Mas eu não quero dizer muito porque eu também não conheço muito a respeito e não é muito conhecido, assim. Tem algumas pessoas que estudaram isso, mas quando se entra nessa parte da história, começa a se estudar esses grupos porque eles aparecem bastante, né? E aí o Peisandro, que era um dos caras do movimento oligárquico, do golpe oligárquico, né? O autor não entra muito. Alguns chamam de golpes, outros chamam de movimento, né? O autor que eu tô lendo, ele é meio, assim, isento nisso, mas então, o Peisandro veio para conversar com esses grupos para liderar. Eu acho que era uma coisa um pouco dos aristocratas, talvez, por causa da democracia, eles meio que se fechavam nesses grupos, assim, né? Então, a primeira palavra de ordem, né, dada aos trabalhadores, aqui não é trabalhadores como a gente diz hoje, né, mas as pessoas que queriam participar do golpe, foi o de incutir um terror saudável nos democratas. Acho que isso está errado. Acho que esse saudável é meio irônico, né? Nos democratas. Uma gangue de jovens, aquele ele traduziu errado, Bloods, também são tipo os capangas, assim, né? Mas tudo bem. Mas realmente, eles assassinaram um cara que é o Androcles, que era odiado por Alcibíades, por ter sido o principal responsável pelo exílio dele, e pelos conspiradores como o mais veemente defensor do governo popular. Então eles eliminaram esse cara, né? E aí qualquer um que levantasse a voz contra os métodos ou objetivos dos reformadores eram rapidamente eliminados. E como a reforma era apoiada pelo próprio Probuloi, que era tipo o conselho ali, né, de Atenas, por demagogos como Pisandro, moderados como Aristócrates e Terâmenes, e outros cuja fidelidade à democracia parecia garantida, bem como alguns generais, né, era fácil caminhar para as forças da lei e da ordem e acreditar que tudo iria para o melhor caminho, né? Então eles tinham o apoio de muita gente, assim, né? Além disso, como não se sabia quem fazia parte da conspiração e quem não fazia, o número de participantes era tido como muito maior do que o que realmente era. A determinação de sua magnitude era dificultada pelo fim da confiança mútua e do debate, e um estado de aquiescência inquieta se apoderou das massas não iniciadas, né? Porque como eram grupos secretos, e ele juntou vários desses grupos secretos, o Peisandro, né? Então era um negócio assim meio escondidas, né? Ninguém sabia, tipo, quem fazia parte ou não, né? A frota espartana estava muito fraca e o almirante Astíoco de Esparta aceitou um acordo com a Pérsia, né, que aumentou a pressão sobre Atenas. O plano que havia sido maturado em Samos era restringir o sufrágio àquelas pessoas que poderiam servir com seus próprios meios ao Estado, remover os que estavam sendo pagos para participar das cortes, festivais e cargos, né? Porque você lembra que tinha sido instituído, não me lembro nem se era por solo, mas acho que foi depois, de pagar, né, para as pessoas das classes mais baixas participarem do Estado. E Atenas agora estava numa crise financeira, né? Então a ideia era cortar essa gente e só deixar as pessoas que podiam se sustentar como era antes, né? Que podiam se sustentar e a- arcar com esse custo, né? De você tinha terra, você não precisava, você podia ficar o dia inteiro trabalhando para o Estado, você não ia perder nada, porque tinha um administrador que cuidava da sua terra e você tinha escravos na sua terra, né? Então era isso. Os reformistas tomaram para si a ideia que Frínico havia rejeitado de estabelecer os oligarcas nas cidades dominadas para fortalecer os laços com Atenas. Assim, 5 homens da embaixada de Peisandro foram entre as cidades súditas de Atenas, dando poder a elementos cuja inimizade com ela, sendo baseada tanto no amor da liberdade quanto da ordem, continuou firme enquanto sua periculosidade aumentou. Então, quer dizer, eles incomodaram ainda mais a cidade, porque além deles ah, porque eles amavam a liberdade. Não, elementos. Sim, que eles eram aristocratas, mas também eles eram. ah, também gostavam da liberdade da cidade dele, né? Então,
o ódio continuou com relação a Atenas, mas eles se tornaram pessoas ainda mais perigosas, porque agora eles tinham o poder, né? Então foi uma puta ideia errada. Quando chegaram a Atenas, o povo já estava intimidado e silenciado e agiram de acordo com os meios constitucionais. Eles tinham o apoio de muita gente, né? Então a Assembleia votou para adicionar 20 cidadãos acima dos 40 anos ao conselho, que era o Pro Bouloi, porque, bom, era o conselho de Atenas, eu já nem lembro direito do nome de tudo, assim, mas para propor ao povo quaisquer medidas que achassem necessárias para a segurança pública, tipo, passar o poder para esse conselho, né? Meio que abriram mão, assim, da Assembleia para esse conselho, assim. Só, desculpa desligar o celular aqui. No dia escolhido foi feita uma reunião, não dentro das muralhas, como era de costume, mas no santuário de Poseidon, em Colonos, a mais de uma milha ali da cidade, né? Onde só estariam presentes os hoplitas e cavaleiros, pois a população tinha medo dos lacedemônios, né, dos espartanos. Esparta tinha tomado ali Tesseleia, né? Eles estavam em guerra com Esparta e ninguém ia sair ficar andando, tipo, sei lá quantos quilômetros. Isso aí deve ser mais de 1,5 km, tipo, no campo, pra... sendo que os espartanos são ali do lado, né? Então foi só os caras que tinham condição de se sustentar e de ter armas e eram tipo aristocratas, assim, né? Pessoas que não era todo mundo, né? Eram só as pessoas que conseguiam arcar com a guerra, né? Então, a comissão que teve ali pediu a suspensão de todas as garantias à democracia, estabelecimento da pena de morte para quem a defendesse, né? Então, as duas foram aprovadas. Em seguida, passaram para os objetivos da reforma: destinar todo o dinheiro para a guerra, o fim do pagamento para os cargos civis, com algumas poucas exceções, limitação da cidadania para os 5.000, a eleição de 100 catalogadores para inscrever os 5.000 e a constituição de um corpo de 400 homens para ser o novo conselho. Então, acho que a ideia deles era meio assim: vão ser 5.000 caras, então vamos procurar quem são, tipo, 5.000 que tem mais dinheiro, né? Que tem melhor condições de arcar com a guerra e a gente limita a cidadania a eles, vamos catalogar esses caras, né? A limitação do direito de voto e a abolição das remunerações naturalmente causaram grande confusão entre os detentores de cargos públicos, por isso todos os cargos foram declarados vagos, com exceção do Conselho dos 500 e dos arcontados, né, os arcontos. E para superar a crise, uma nova junta de generais foi imediatamente eleita. Enquanto isso, em Atenas, tentou-se fazer o mesmo em... enquanto isso acontecia em Atenas, né? Tentou-se fazer o mesmo entre a frota ateniense que estava em Samos. Os caras tinham pensado nisso em Samos, alguns foram para Atenas, né? E enquanto isso a frota está lá em Samos, porque eles estão ainda em guerra, uma guerra naval com os espartanos, né? E a Pérsia, né? O golpe, porém, fracassou, eles não conseguiram replicar isso em Samos, esse vai ser o problema. Devido tanto aos soldados quanto aos comandantes que eram a favor da democracia. Os soldados eram bastante, marinheiros, né, eram bastante a favor da democracia porque eles eram das classes mais baixas, né? Eles que eram a força do exército, né, da marinha. Então, a atuação dos 400 foi simplesmente um catálogo de fracassos. Eles fracassaram em conquistar o apoio dos marinheiros e soldados que estavam em Samos, não conseguiram fazer um acordo de paz com Esparta, não conseguiram conter a deserção dos aliados e a condição da guerra em geral, né? Fracassaram em reconciliar os conflitos de ideias de personalidades dentro do próprio grupo. Tem um grupo mais radical que quer ficar mais nos 400 mesmo, que são os caras que estão ali liderando, e tem os que querem passar para o grupo dos 5.000, né? Esse negócio dos 5.000 tá meio que vai, não vai, né? Tem alguns que são a favor, alguns que estão contra, né? Mas só que o autor fala que esses fracassos, na verdade, decorrem todos do fracasso de Samos, né? Tá toda a frota ateniense ali e os caras de lá não querem. Então, quer dizer, eles criaram um governo, mas agora eles não têm uma frota. Não tem a maior parte do exército, da força armada está contra eles, né? A frota de Samos, percebendo que Tissafernes não estava dando dinheiro para Esparta, chamou para si Alcibíades, que prometia ainda conseguir o apoio persa, e o elegeram um general. Você lembra que o Alcibiades tinha sido declarado condenado à morte em Atenas, né? Ele fugiu, mas ele estava com pena de morte. Se ele voltasse para Atenas, ele era morto. E os caras de Samos chamaram ele para ser general, porque na verdade eles entenderam. Eu acho que eu devo ter pulado essa parte, não lembro se eu falei disso no último vídeo. Eu acho que eles entenderam que Atenas tinha feito uma secessão. Eles entenderam que agora a frota de Atenas, né, esses generais, eles eram Atenas, porque tinha tido um golpe, né, tinha acabado com a democracia, então eles estavam defendendo a democracia e Atenas. Então eles meio que eram o novo governo de Atenas. E até eles iam tentar, se acontecesse alguma coisa, eles iam fundar uma outra colônia, uma nova Atenas, num outro lugar, assim, porque eles eram agora o governo legítimo de Atenas. Por isso que eles fizeram esse acordo com Alcibiades, acharam que valia a pena, né? Então eles se consideravam, acho que no direito, né,
abrir mão dessa condenação, né, e chamaram Alcibíades, então, que não foi direto para Atenas de fazer o golpe, porque ele também era meio que amigo de alguma das pessoas, né, que ele foi o primeiro a dar essa ideia de golpe, e começou a negociar com Tissafernes, né. Ele já tinha ficado na Pérsia há um tempo, né. Então, o Tissafernes tinha deixado de apoiar a frota espartana, pois achava que os atenienses iriam se destruir sem necessidade de Esparta. Então, ele falou: bom, Esparta não vai conseguir manter a frota, né? Eu não vou pagar para eles, mas os atenienses vão se atacar entre si e eu não preciso fortalecer Esparta, né? Ou aquela disputa entre Esparta e Atenas, ele não precisava mais de Esparta. Esparta podia ficar sem dinheiro, perder a frota e Atenas ia se destruir entre eles, né? A frota espartana estava em revolta e o líder Dorieu teve que fugir, quase perdendo a vida. Por isso, Tissafernes não apoiou Alcibíades. Mas os atenienses não entraram em guerra civil graças ao próprio Alcibíades. Os emissários do novo regime foram recebidos, e mesmo se dizendo representantes dos 5.000 e não dos 400, isso não foi de muita valia para os marinheiros, que além de não terem mais voto, temiam com razão que Atenas seria entregue aos espartanos. Porque mesmo sendo 5.000 e não 400, né, o número de cidadãos, os marinheiros não estavam dentro desses 5.000, né? Era só algumas pessoas mais ricas. Os marinheiros não adiantava nada, tipo, mas eu ainda não tenho direitos, digamos assim, né? Então Alcibiades convenceu-os a não partir imediatamente para o Pireu, deixando a Jônia e o Helesponto para Esparta. Quer dizer, não vamos deixar tudo desprotegido para acabar com esse regime. O Alcibiades foi ali negociando, né, se eu entendi direito. Assim, Alcibiades resolveu o primeiro dos dois problemas domésticos, a guerra civil. Quanto ao segundo, a possível traição dos oligarcas para Esparta, Alcibiades apelou para a parte moderada do movimento, disse que para eles que apoiavam os 5.000, mas era necessário acabar com o conselho de 400 e voltar com o de 500. Porque o conselho de 500 é mais democrático, né? Era uma coisa da democracia, o conselho de 400 era um negócio mais aristocrático. Tipo, eu sei que muda muito pouco o número, talvez fosse algo mais simbólico, assim, né? Que antes era de 400, aí quando veio a democracia virou 500. Mas não sei se muda muito, né? Mas de qualquer forma, voltar para esse símbolo aí democrático, né? Que ele era a favor das economias para a guerra, mas que eles não deveriam de forma alguma se submeter a Esparta. Então ele negociou ali com os caras da frota para não atacarem Atenas, né? E negociou com os caras ali de Atenas, avião, mas negociou com os caras de Atenas também para eles não ficarem muito, não fecharem muito o regime, né? Aí a mensagem de Alcibiades causou alguma divisão entre os 400, porque provavelmente o que está acontecendo é que os 400 estão mesmo do poder e está tendo uma conversa de abrir para os 5.000, né? Essa foi a questão. Ambos os lados perceberam que o governo deles não duraria, os mais moderados se prepararam para fazer as pazes quando o governo fosse derrotado, e os mais radicais buscaram se render a Esparta, pois não acreditavam que seriam perdoados. Então está tendo essa decisão, né? Essa cisão, essa quebra ali. Os moderados descobriram a tentativa de rendição a Esparta e acabaram com os radicais, estabelecendo o governo dos 5.000. Aí tá acontecendo um monte de coisa, às vezes tem uma batalha ali, perde, aí os caras aproveitam que perdeu a batalha para tomar o poder. É bem mais do que isso, né? Houve também uma derrota naval para Esparta, próxima ao Pireu. Os espartanos foram embora, mas isso gerou uma crise na cidade, porque parece que o general espartano não era muito de avançar, assim, o autor diz que ele era fabiano, né? Ele ia devagar, assim, né? Ele tinha de tudo para atacar lá, mas não atacou. O governo, então agora esse governo dos 5.000, foi para Tucídides e Aristóteles o melhor governo que Atenas já teve. Então, como prometido. As mudanças nas leis de Solon ali exigidas, bem como os demais ajustes necessários, foram feitas da maneira regular com o auxílio de uma Assembleia Constituinte. Então, esse governo que vai marcar ele é que ele vai ser ele vai ser um meio termo entre a democracia e a aristocracia, né? Eles queriam, na verdade, falaram que vai ser 9.000 no total, não vai ser dos 5.000, era meio que o nome, a ideia era ser 5.000, mas acabaram sendo 9.000 pessoas ali no governo, né, no estado. E então ele fica no meio termo entre uma democracia e uma aristocracia, porque não é nem os 400 nem a democracia. E se vocês conhecem um pouco de Aristóteles, também um pouco de São Tomás de Aquino, que puxou isso de Aristóteles, né? Aristóteles gostava muito de uma ideia de um governo misto. Então nem só uma aristocracia, nem uma democracia, né? Tendo até um rei, um pouco de aristocracia, com também alguma coisa mais popular, assim, né? Você tem esse equilíbrio, né? E foi um pouco disso. Não tinha, eles não ficaram nem tão restritos, nem tão democráticos, né?
Então, só que durou pouco esse governo, alguns meses, na verdade, né? Então, toda a população masculina livre continuou a ser considerada cidadã, mas dentre esses, apenas os aptos a portar armas, num total que se revelou de 9 mil, possuíam direitos ativos, que exerciam ao alcançar 30 anos de idade como conselheiros sem remuneração. Os espartanos decidiram, então mudou esse governo, né? E os espartanos decidiram mudar o foco dos ataques para o Helesponto. Eles já, que era eles já tinham conquistado Bizâncio, né? Mas agora queriam o Helesponto, que também está ali na passagem da Grécia para a Turquia, né? Mas após algumas batalhas, os atenienses se saíram vencedores. Aí tem um monte de coisa e a frota foi para tal lugar, mas aí os atenienses teve uma revolta, os atenienses saíram e aí os espartanos conseguiram entrar, mas aí teve a batalha e Alcibiades ganhou a batalha e aí eles conquistaram Bizâncio de novo e por aí vai, entendeu? Mas com a derrota da frota espartana no Helesponto, né? Essa foi tipo a última grande derrota, né? As classes inferiores de Atenas subiram ao poder, só poder, mas é ao poder, porque foi meio que uma vitória deles, né? Quer dizer, os marinheiros estavam fortes de novo, né? Então as classes baixas estavam fortes de novo e foram restituídos alguns pagamentos, assim como o retorno do conselho para sua forma original. Então acabou o governo dos 5 mil, basicamente. Esparta buscou fazer um acordo de paz baseado no status quo. Status quo quer dizer, a gente vai, cada um fica com o que tem agora, né? Mas Atenas tinha perdido muita coisa e agora eles estavam na frente. Eles tinham tido uma vitória muito grande contra Esparta. Então, agora eles não queriam. Então, não, agora a gente tá forte, agora a gente vai pegar tudo de volta, né? Então, eles não iam deixar as coisas do jeito que tava, né? Mas, aí agora o autor fala algo muito interessante. O excesso de confiança em si próprios e a profunda falta de fé em Esparta turvaram o julgamento dos atenienses e os impediram de perceber que, ainda que o alívio fosse breve, ele bastaria para pôr fim à coalizão de gregos do oeste, gregos do leste e persas, formada pela impressão de fraqueza, agora provada falsa de Atenas. Então, quer dizer, eu não sei se gregos do oeste é os siracusanos que estavam ali, né, ajudando, gregos do leste, talvez os espartanos e os persas, né? Tava todo mundo junto contra Atenas, né? E então ele diz, e também para mostrar aos seus aliados desertores que a escolha entre eles e seus adversários era, na verdade, a escolha entre dois senhores, e não como ingenuamente se imaginava, a escolha entre liberdade e opressão. Então a segunda parte eu acho que faz sentido, né? Eu não sou ninguém para ficar falando se está certo ou se está errado, mas beleza, eles fazem um acordo, né? Cada um fica com o que ficou, né? Isso ele está falando que os atenienses deveriam ter feito o acordo com Esparta, né? E e aí todas aquelas cidades jônias, aquelas ilhas que tinham sido de Atenas, que se rebelaram e agora estavam com Esparta e com a Pérsia, eles iam perceber que eles não iam ter liberdade, eles iam ter só um outro senhor, né? Não ia ser muito melhor do que ficar com Atenas. Isso até faz sentido, mas também não é verdade que eles iam querer voltar para Atenas por causa disso, né? Talvez pelo fato de os atenienses também serem jônios e de não quererem ficar com os persas, pode ser esse elemento étnico, né? Pode ser que fosse importante. Mas a primeira parte, você fala, beleza. Ele fala assim, se Atenas fizesse esse acordo, né, fizesse paz, os gregos, os siracusanos, os espartanos e os persas não iam ter mais aliança, porque a aliança era com Atenas, né? Então ia quebrar essa aliança. Mas não sei, porque você continuar a guerra, eu acho que mostra mais força do que você fazer a paz, né? Pode ser. Então, mas ok, isso é o que ele diz, né? Aí vem umas tentativas de restauração do Império Ateniense, porque no próximo capítulo, né, a gente está acabando um capítulo hoje, chama O Fim do Império Ateniense, né? Então tem uma tentativa de restauração agora, mas não vai dar certo, né? Desculpa aí os spoilers, né? Atenas, o Império Ateniense caiu, né? Não sei se vocês imaginavam isso, né? Mas a gente não fala tanto grego hoje em dia, né? Então faz sentido. Assim, Atenas reconquistou Bizâncio e ficou dividida quanto ao seu abastecimento, aliviada quanto ao seu abastecimento de alimentos em 408, né? Só para a gente ter aqui uma noção de que ano que a gente está, 408. Alcibiades havia obtido mais um sucesso notável, ele que tinha sido eleito general pela frota, né? E fez essa conquista de Bizâncio. Porque Bizâncio entra lá pro Mar Negro, né? Entra para onde hoje é a Ucrânia e lá tem muito trigo, né? Isso a gente já tinha visto desde a época de Pisístrato, era assim, né? E no mês de Targelion, que é maio do ano seguinte, depois de ter reunido 100 talentos para levar consigo como uma espécie de oferta de reconciliação, ele retornou a Atenas, onde foi recebido como um herói conquistador. Teve sua propriedade restituída, foi absolvido das penalidades religiosas que lhe haviam sido impostas
Eu arrumei da última vez, o documento não salvou, é 415, não 419, e foi colocado no comando exclusivo da guerra para o ano seguinte. Então você lembra que Alcibiades tinha sido incriminado, fugiu para Esparta. Esparta, ele teve um caso com a rainha espartana, foi expulso de Esparta, foi para Pérsia, aí traiu a Pérsia e voltou para Atenas como um herói, né? Cara, é foda, bicho. Não tô dizendo que ele seja um modelo, mas ele é foda. Como Trasíbulo também havia reconquistado Abdera e Taços nesse mesmo período, e o inimigo não ousava aparecer em nenhum ponto do mar, Atenas, longe de lamentar por não ter feito paz com Esparta 3 anos antes, já faz 3 anos desde aquele acordo de paz que eles não aceitaram, né? Você vê como tem um monte de coisa ali no meio, mas que não é tão importante. Rejeitou novamente a mão estendida, mesmo que nesse intervalo apenas uma fração de suas esperanças tivesse sido realizado. Então, assim, eles estavam achando que eles iam com tudo, mas eles não tinham reconquistado muita coisa. Então, Córcera tinha caído nas mãos dos oligarcas, os espartanos recuperaram Pilos, né? E Niceia também tinha sido reconquistada, né? Então, isso tudo são derrotas de Atenas, né? Então, eles não estão, assim, só ganhando, né? Mas eles não querem fazer paz com Esparta porque eles acham que eles estão com tudo, assim. Agora, aqui é bem legal e vai preparar para o próximo capítulo. Mas além da visão de Atenas, né? Então, além do que eles conseguiam enxergar, na corte do rei em Susa, rei da Pérsia, né? Havia sido tomada uma decisão que tornava a euforia dos atenienses durante os 4 meses de permanência de Alcibíades em casa parecer uma ironia trágica. A casa de Ídanes, a qual pertencia de Safernes, era aquele que estava negociando com os espartanos, né? Havia sido arruinada por uma catástrofe. Ele cometera o erro de olhar além da vitória imediata, pensando no acordo que viria com Esparta, e com isso perdeu até mesmo a vitória. Uma embaixada espartana enviada a Susa para se queixar da duplicidade de Safernes, Susa é a capital onde está o rei da Pérsia, né? Não teve dificuldade em apresentar um bom caso contra ele. Sem esperar ouvir o lado dos atenienses ou dos argívoros, o rei decidiu colocar os recursos financeiros do império firmemente por trás daquele dos contentores gregos que não possuíam os meios de manter uma frota sem assistência persa. E para dar efetividade a essa decisão, então agora o próprio rei é que até agora a Pérsia estava sendo apoiada por um sátrapa, que era um governador da Pérsia. Agora é o próprio imperador da Pérsia que está ajudando Esparta. Então é algo muito mais importante e esse apoio é muito mais forte, né? E vai vir muito mais dinheiro. E para dar efetividade a essa decisão, se lembra que muito antigamente a Esparta era quem estava mais contra a Pérsia, né? Até Atenas em um momento flertou ali com a Pérsia, isso bem lá atrás, na época tipo de Clístenes, assim. E aí, para dar efetividade a essa decisão, ao mesmo tempo agradar sua esposa de temperamento forte que desejava por motivos próprios, permitir que Ciro, seu segundo filho, a quem favorecia, construísse para si uma posição independente dentro do Estado, Dario nomeou Ciro senhor de todos aqueles cujo ponto de reunião é Cástulo, ou seja, ele virou governador geral da Ásia Menor, quer dizer, colocou o filho dele como governador da Ásia Menor. Além das receitas dessa região, concedeu-lhes 500 talentos para reconstruir a frota espartana. Na primavera de 407, Ciro encontrou-se em Górdio com os enviados, cuja missão a Susa havia sido organizada por Farnabazo. Naturalmente, eles não seguiram adiante, mas também não lhes foi permitido voltar para espalhar a notícia de que, doravante, Atenas não teria mais de enfrentar os esforços incertos, isolados e rivais de sátrapas invejosos, e sim o propósito determinado de todo o Império Persa. A Guerra do Peloponeso havia entrado em sua fase final. É isso, galera, vocês estão vendo que a coisa não está boa para Atenas, né? Então, lembre-se de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. Tem o link na descrição para ajudar a gente no Tipa.ai, né? Pode enviar qualquer valor, às vezes o pessoal envia 10, 5 reais e já está de boa. Então é isso, até a próxima, falou!